Momento, em nome de Cristo, vamos meditar na palavra do Senhor sobre essa importante profecia. Vamos orar em nossos corações para que a palavra do Senhor possa falar em cada um de nós e achar lugar em cada um de nós e que possamos compreender claramente essa profecia que é de vital importância para a Igreja de Deus. A profecia das 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias. Essa profecia foi escrita há mais de 500 anos antes de Cristo. Uma profecia indicava o tempo do seu batismo e da sua crucificação, e quando o evangelho seria levado para todo o mundo. Cristo recomendou a leitura do livro de Daniel. Mateus capítulo 24, verso 15 nos diz: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, Cristo, ao narrar as profecias dos acontecimentos dos últimos dias, ele disse, ali predizendo o tempo da destruição de Jerusalém, que é uma profecia também dos acontecimentos finais. Ele diz: quando virdes que a abominação da desolação está no lugar santo, quem lê, atenda. Então, ele citou o profeta Daniel, e recomendando, então, a compreensão dos assuntos descritos nas profecias de Daniel. Um tempo específico. Daniel, capítulo 8, versos de 12 a 14. Vamos ler aqui. Daniel, capítulo 8. De 12 a 14, que nos diz: E o seu exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo, por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra. Fez isto e prosperou. Depois ouvi um santo que falava com outro santo, aquele que falava. Depois disso, ouvi um santo que falava, e disse o outro santo que falava àquele santo: Até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Verso 14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Um tempo específico para entender a profecia. Diz aqui, Daniel, capítulo 9, verso 21 a 23. Falava ainda na oração quando o homem Gabriel, que era o anjo Gabriel, veio rapidamente voando. E ele queria instruir-me. Então, ali em Daniel, no capítulo 9, verso 21 a 23. O anjo veio para dar instrução a Daniel com respeito a essa profecia do capítulo 8. Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Então, essa visão que Daniel teve no capítulo 8
capítulo 8, verso 14, ela se refere ao tempo do fim. Mas Daniel ficou muito preocupado, querendo entender essa visão. E o anjo Gabriel foi designado para vir rapidamente para instruir a Daniel quanto a esse acontecimento. E ele agora começa a dar compreensão a Daniel, para que pudesse compreender até onde se estenderia esta profecia. O anjo agora começa a dar instruções e subdividindo essa profecia em outras profecias pormenores dentro dela, para que pudesse ficar melhor compreendida ao povo de Deus. Daniel 9, verso 24, ele diz: 70 semanas estão determinados sobre o teu povo e sobre tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, e para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Dentro dessas 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 dias, porque há quem explique que são 2.300 sacrifícios, mas a profecia diz 2.300 tardes e manhãs, que se refere ao sacrifício que se fazia durante o dia, 2.300 dias, tarde e manhã daquele dia, se refere a um dia. Então a profecia se refere a 2.300 dias, que nós vamos ver o seu significado. E para se entender melhor, o anjo agora divide essa profecia, determinando 70 semanas estão determinadas sobre teu povo. Dentro dessa profecia de 2.300 dias, 70 semanas estão determinados exclusivamente para o povo judeu. 70 semanas, cada semana 7 dias, equivale a 490 dias proféticos. Estão determinados para o povo judeu. Dentro desse período, era para se reconstruir Jerusalém, a profecia que diz, para a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e para selar a visão e a profecia. Também para ungir o santo dos santos. Quem é o santo dos santos? Cristo. Então, a profecia determina até o período em que Jesus seria ungido como Messias. Quando se fala em profecia, o que simboliza um dia na profecia? Ezequiel, capítulo 4, versos 6 e 7. Lá nos diz: e quando cumprires estes, tornar-te-á a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Israel, a casa de Judá. 40 dias, um dia te dei por cada ano. Nos versos anteriores, Deus manda que o profeta se deite de costa para o lado de Jerusalém. Lembrando que eles estavam na terra lá da Babilônia. E assim como Daniel, sempre eles oravam, era um costume deles orar e até mesmo dormir virado para o lado para onde ficava Jerusalém. Não que Jerusalém ficasse ali pertinho, mas para a direção de onde ficava a terra de Israel, de onde ficava Jerusalém. Eles tinham noção daquela direção. Daniel orava com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Como eu disse, não que ficasse ali pertinho, mas para a direção de onde ficava Jerusalém. Nós temos noção.
Olhando aqui, nós temos noção de onde fica aquela cidade, aquela outra e assim por diante. E eles tinham essa noção exata de onde ficava, e eles oravam naquela direção. E agora Deus mandou que o profeta Ezequiel, ele se deitasse durante 40 dias na direção contrária a Jerusalém. Em outras palavras, de costa para Jerusalém. 40 dias. E agora o Senhor deu esses 40 dias como uma profecia contra Jerusalém, contra Judá. E por cada dia desses que o profeta se deitou de costa para Judá, para Jerusalém, cada dia foi dado por um ano. É uma profecia. Aqui é um dos textos que nos prova cada dia por um ano. O outro texto está ali naquela situação em que aqueles 12 espias foram espionar a terra. Moisés mandou que os 12 espias fossem espionar a terra e eles ficaram lá durante 40 dias. E quando vieram, 10 daqueles 12 espias trouxeram um mau relatório sobre a terra e somente 2 trouxeram um bom relatório. E aqueles 10 espias, os 10 maus espias, maus relatórios, contaminaram toda Israel, todo o acampamento. E agora, pela rejeição deles, da vontade de Deus, Deus mandou que eles voltassem para o deserto. E por cada dia daquele que foi espiado a terra, 40 dias, 40 anos, eles deveriam vaguear pelo deserto. Um dia por cada ano. Então, um dia profético é igual a um ano literal. No caso, a profecia aqui, 2.300 dias, equivale a 2.300 anos literais. E na profecia, nas 70 semanas, equivale, que são 490 anos, 7 vezes 70, 7 dias cada semana, 70 semanas, equivale a 490 anos literais. Quando tem início esse grande período profético? Daniel 9, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas. Veja as subdivisões agora desses 490 anos, dessas 70 semanas. 7 semanas para se reconstruir Jerusalém e depois mais 62 semanas, as praças e as circunvizinhanças se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, as 7 semanas, depois 62 semanas, que vão chegar até o ungido, que é quando Cristo foi ungido pelo batismo. Em tempos angustiosos. O decreto de Artaxerxes, rei da Pérsia, que é o mesmo Assuero, decretou a reconstrução de Jerusalém, decretou que eles voltassem desse liberdade a eles voltarem e reconstruir Jerusalém. Ele ocorreu no ano 457 a.C. Essa referência está em Esdras, no capítulo 6, verso 14 e também o verso 7. Tomando por base esse ano, 457 a.C., nós temos aqui, primeiro, as 7 semanas. Para que seriam essas 7 semanas? Para reconstruir Jerusalém. Então, eles, como tinham sido levados cativos para a Babilônia, a terra não ficou lá deserta. Havia outros povos morando lá. E agora, quando eles voltaram para reconstruir Jerusalém, não era simplesmente voltar e reconstruir. Eles tinham que reconquistar aquele lugar, porque havia outros povos ali
que necessitavam, agora povos pagãos, que necessitavam ser expulsos dali e eles conseguissem reconstruir Jerusalém. E a própria profecia diz que não seria um trabalho fácil, seria em tempos angustiosos. Reconstruía com as ferramentas de trabalho e com as armas ao seu lado, porque a cada momento em que aqueles invasores viessem para guerrear contra eles, eles estavam também preparados, construindo e preparados também para a batalha, em tempos angustiosos. Isso nessas primeiras 7 semanas. A partir da reconstrução de Jerusalém, reconstrução dos muros, em que haviam ali, haveriam 483 anos, que são as outras 62 semanas. 7 semanas, depois as 62 semanas, completando esses 483 anos. Nos levaria até o batismo de Jesus, que ocorreu no ano 27. Aqui nos dá o selo da profecia, que ela se cumpriu ali com o batismo de Cristo. Batizado, Jesus saiu logo das águas, e eis que lhes abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Mateus capítulo 3, verso 15 e 16. Então, chegamos aqui de novo aqui no gráfico, as 7 semanas para se reedificar os muros e a reconstrução de Jerusalém. Depois, mais 62 semanas, que nos leva até o ano 27. Para se completar esses 490 anos, falta mais uma semana, mais 7 anos, para se completar esses 490 anos. O ungido seria morto. Depois das 62 semanas, que seria 7, mais as 62, será morto o ungido, e não estará. Ele fará uma firme aliança com muitos, por uma semana. Então não era 70 semanas? Se completou as 7 primeiras semanas na reconstrução de Jerusalém. E depois as outras 62 semanas, para ele se reedificar, se reerguer, que primeiro era para edificar os muros, para ter a proteção e reconstruindo Jerusalém. E depois para dar fim à transgressão e se preparar para receber o Messias, quando ele foi ungido Messias no ano 27. Faltando mais uma semana. Diz aqui a profecia que ele firmaria uma firme aliança com muitos, por uma semana. Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Aquilo que nós estudamos na lição da escola sabatina. Quando Cristo estivesse suspenso na cruz do Calvário, faria cessar os sacrifícios. Toda a lei cerimonial, que é o Antigo Testamento, ele terminou ali na morte de Cristo. Então, findou-se ali na morte de Cristo. Foi cravada na cruz a lei cerimonial. Nessa metade dessa última semana, faria cessar o contínuo sacrifício. Daniel capítulo 9, versos 26 e 27. Jesus faria cessar o sacrifício. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo, do santuário, se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, mostrando que o sacrifício perfeito, que era Cristo, estava sendo oferecido, dividiu a história em 2.
O Antigo Testamento e agora o Novo Testamento. No Antigo Testamento era pelo sacrifício dos animais, dos cordeirinhos, e agora o Novo Testamento pelo sangue de Jesus. Então, aquele rasgar-se do véu mostrou que Deus não mais aceitava aquele sacrifício. O sacrifício perfeito foi oferecido na cruz, na metade dessa última semana. Mateus capítulo 27, versos 50 e 51. 7 anos para arrependimento. O Messias é morto 3 anos e meio após o início do seu ministério. E se cumpriu ali no ano 31 da nossa era. Voltando aqui ao gráfico. Temos aqui no gráfico as 7 semanas, depois as 62 semanas. E agora, na metade dessa última semana, Cristo é morto. Na metade dessa última semana, como a profecia diz, fará cessar o contínuo sacrifício. Cessou ali, quando? Na morte de Cristo, no ano 31 da nossa era. Ele foi batizado no ano 27 da nossa era, e no ano 31, 3 anos e meio depois, ele cessou o contínuo sacrifício. Nos resta agora os outros 3 anos e meio. Porque o tempo de graça para Israel era de 490 anos, que terminaria no ano 34 da nossa era. Quando terminou, selou essa rejeição completa ali da nação judaica. E lançando-o fora, apedrejaram a Estevão. Naquele dia, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Atos capítulo 7, verso 58 a 60, e depois o capítulo 8, verso 1. Ali no apedrejamento de Estevão, os judeus selaram a sua rejeição. Terminou o tempo de graça para Israel como nação favorecida. Após a crucificação de Jesus, os judeus tinham mais 3 anos e meio para se arrependerem. Quando Estevão foi apedrejado, no ano 34, os judeus deixaram de ser a nação escolhida de Deus. E o apóstolo Paulo, ele escreve que era mister que a vós, o apóstolo Pedro, perdão, era mister que a vós fosse pregado primeiro o evangelho, mas visto como rejeitais, nós nos voltamos para os gentios. Voltando aqui ao gráfico, a última etapa, o apedrejamento de Estevão selou ali a oportunidade de Israel como nação favorecida. Terminando esses 490 anos para o povo de Israel. Como o anjo disse, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, 490 anos. E essas 70 semanas foram subdivididas em 7 para reconstruir os muros de Jerusalém, depois mais 62 para eles fazerem uma reforma espiritual e aceitar o Messias, que foi ungido, no ano 27 da nossa era. E depois a última semana, que a profecia diz, ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana faria cessar o contínuo sacrifício. Se cumpriu aqui, essa última semana, 3 anos e meio depois do seu batismo, Jesus foi oferecido na cruz do Calvário, e mais 3 anos e meio depois, terminou ali no ano 34, com o apedrejamento de Estevão. Aceitos no Salvador, apesar dos nossos pecados. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8.
Se da profecia são 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos, nós tirarmos esses primeiros 490, que dentro da profecia foi determinado ali para os judeus, nos resta agora quanto tempo? Se nós subtraímos 490 de 2.300, nos resta 1.810 anos. O que diz a profecia? Até 2.300 tardes e manhãs e santuário será purificado. Esses 1.810 anos, somado com o ano 34, nos leva até o ano 1844. O que aconteceu no ano 1844? Exatamente no dia 22 de outubro de 1844. A purificação do santuário, que foi entendida naquele grande reavivamento reformatório, ali de Guilherme Miller e seus companheiros. Eles acreditavam que o santuário era a terra, mas a profecia se cumpriu exatamente ali, no ano 22 de outubro de 1844, que é o dia 10 do 7º mês, quando se dava o dia da expiação, que era a purificação do santuário, lá no santuário terrestre. E como o calendário judaico ele é lunar, no dia, nesse ano de 1844, quando terminava as 2.300 tardes e manhãs, esse dia 10 do 7º mês do nosso calendário, pegando o calendário judaico, trazendo para o nosso, esse dia 10 do 7º mês, neste ano, caiu no dia 22 de outubro do nosso calendário. Em 1844, ou 1.810 anos após o apedrejamento de Estevão, Jesus iniciou uma nova fase de sua obra, do seu sacerdócio, tanto na terra como no céu. E qual é essa nova fase? A purificação do santuário. E a profecia diz, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Iniciou-se a obra de purificação do santuário. No céu foi iniciada e está em acontecimento a purificação do santuário. Começou agora ali o julgamento do povo de Deus pelos justos mortos. E essa purificação vai passar por todos os casos, até chegar também ao caso dos justos vivos. Porque quando Cristo vier nas nuvens do céu, todos os casos terá sido decidido. E ele vem para buscar seu povo. O julgamento ocorre antes. Esta purificação também é chamada a vinda como ladrão, à meia-noite, onde ele vem para julgar os nossos casos. E a profecia diz, vigiai, pois, porque não sabeis a que horas ele virá julgar o seu caso. Sabe quando começou a obra de purificação, mas não sabemos quando vai começar os nossos casos. Na terra, a verdade foi restaurada. A partir de 1844, a tríplice mensagem angélica restaura novamente ali a verdade. Como a profecia lá diz, o anjo disse para Daniel, essa profecia é para o tempo do fim, indicando que a partir do momento em que se iniciou a purificação do santuário, estamos vivendo num período chamado tempo do fim. Logo será concluído o juízo, porá fim ao pecado para sempre. E que possamos nós aproveitar esse pouco tempo de graça que nos resta e nos colocar em harmonia com a vontade de Deus. Aceitar a Cristo como nosso único suficiente Salvador, entregando nossa vida a Ele, de todas as nossas forças, nosso entendimento, de todo nosso amor, e passamos a ser filhos e filhas obedientes, para
passar a julgar os nossos casos, possa a nossa vida estar escondida em Cristo Jesus, e Ele se apresentar ao Pai com o seu próprio sangue por cada um de nós. Que possamos aproveitar o pouco tempo de graça que nos resta e nos colocar em harmonia com a vontade de Cristo. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que possamos compreender a profecia, compreender o tempo que estamos vivendo, a solenidade do tempo que estamos vivendo, porque a vinda de Cristo está próxima. Mas essa vinda aos nossos casos, mais próxima ainda. E ali a porta da graça vai se fechar para cada um de nós. Que Deus toque profundamente no meu, nos vossos corações e em cada um daqueles que estiverem assistindo esse vídeo. Que possam aceitar a Jesus de todo o coração, se colocar em harmonia com a sua vontade. E que sejamos preparados para que quando Ele vier julgar os nossos casos, possa os nossos nomes ser conservados no livro da vida do Cordeiro para a salvação e a vida eterna. E quando Ele se manifestar nas nuvens do céu, com poder e grande glória, possamos dizer: esse é o nosso Deus, a quem nós aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. E Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Amém, louvado seja o Senhor.